Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em seu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para prosseguirmos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, da Escola Espírita Francisco Xavier, o grupo de estudos, e que, lembrando a vocês que já estamos com os trabalhos doutrinários presencialmente, a instituição está aberta para os trabalhos doutrinários às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, com todos os protocolos de segurança sendo atendidos. Então, convido aqueles que ainda não conhecem a casa ou aqueles que já são frequentadores de que os trabalhos doutrinários já estão acontecendo de forma presencial na nossa casa. Os grupos de estudos e os outros trabalhos ainda não, nós ainda estamos nos preparando para que essa abertura da casa ela aconteça de forma completa, mas para aqueles que querem matar a saudade, segunda-feira já podem estar lá com a gente, ok? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, porque os grupos de estudos continuam nesse formato. E lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que curtam, que se inscrevam e que divulguem, né, para os amigos, para os conhecidos, para que aquelas pessoas que ainda não têm condição de se dirigir à instituição, que possa estar, pelo menos, estar acompanhando o trabalho da casa através deste grupo de estudos, ok? Então, lembrem-se de curtir, se inscrever no canal, para que toda quarta-feira nós possamos estar aqui juntos. Mas vamos lá, que hoje nós estaremos fechando o item do capítulo 3º, que é o capítulo que nós nos encontramos no Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1º das causas primárias, nós estamos no capítulo 3º, Criação, e hoje nós vamos dar conta do último item desse capítulo 3º, que é meio que um resumo que Kardec vai fazer de todo o capítulo, quando ele fala, né, porque o capítulo trata da criação, e esse último item ele vai ter o título de Considerações e Concordâncias Bíblicas no tocante à criação. Então, a gente não vai fazer aquele resuminho inicial que a gente sempre faz para pegar o gancho da semana anterior para seguir o nosso estudo, porque o próprio item já é um resumo de Kardec sobre tudo o que ele perguntou e o que os espíritos responderam. Então, esse item de número 59 é, na verdade, considerações, um resumo que Kardec fez sobre todas as respostas que os espíritos deram a respeito deste assunto. Então, considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Item número 59, ou pergunta número 59, que não é uma pergunta, são considerações. Então, vamos lá. Os povos possuem ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com seu grau de conhecimento. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de certas teorias. A que é dada pelos espíritos confirma a opinião que, desde muito tempo, é admitida pelos homens mais esclarecidos.
A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de que entra em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame feito seriamente reconhece que essa contradição é muito mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a um sentido muitas vezes alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única origem da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, totalmente oposto aos textos sagrados, dando margem a toda a sorte de perseguições, com essa teoria servindo apenas de pretexto. No entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em aproximadamente 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Havia sido tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva e inexorável vem provar o contrário. A formação do globo está inscrita em caracteres indescrutíveis no mundo fóssil. Está provado que os 6 dias da criação foram outros tantos períodos, cada um podendo durar várias centenas de milhares de anos. Isso não é uma teoria, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato constante, como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova concludente do erro no qual se pode incidir ao tomar ao pé da letra as expressões de uma linguagem muitas vezes figurada. Isso leva a concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram ao interpretá-la. A ciência, ao escavar os arquivos da Terra, tem reconhecido a ordem nas quais os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície, e essa ordem está em concordância a indicada na Gênese bíblica, com a diferença que essa obra, em lugar de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas segundo as leis das forças naturais em alguns milhões de anos. Seria Deus menor e menos poderoso? Sua obra é menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Não seria julgar a divindade sobre um ângulo bem mesquinho para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola revela sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se cumprido sem derrogar as leis da natureza. A ciência, em concordância com Moisés nesse ponto, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. No entanto, Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654 da formação do mundo, enquanto que a geologia nos mostra o grande cataclismo como tendo ocorrido anteriormente à aparição do homem, tendo em vista que, até agora, não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço de sua presença, nem da presença dos animais que, sob o ponto de vista físico, são da mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já têm lançado dúvidas a esse respeito. É provável que, de um momento a outro, se possa adquirir a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sob
outros, o texto bíblico é figurado. A questão é saber se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária para a formação das camadas fósseis não permite contradições, e no momento em que encontrarem os traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não é o primeiro homem ou que sua criação se perde em eras remotas. Contra a evidência não existem raciocínios possíveis. Será inevitável aceitar este fato, como se aceitou do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é certamente hipotética. Entretanto, ao admitir que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais toda a raça humana houvesse sido destruída, com a exceção apenas uma família, resulta que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, 2.350 anos antes de nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país povoado e até com fortes traços de civilização. A história prova que nessa época a Índia e outras regiões estavam igualmente florescendo, sem levar-se em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria forçoso, portanto, que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, somente a posteridade de um só homem tenha podido povoar as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não o fossem e que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual. Isso contradiz frontalmente todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ao encontro desta opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, alterações nas características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova que existem, entre certas raças, diferenças constitutivas mais profundas do que aquelas produzidas pelo clima. O cruzamento delas produz os tipos intermediários, tende a transportar as características extremas, não produzindo senão as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamentos de raças, era preciso que houvessem raças distintas. E como explicar sua existência ao dar-lhe origem comum e, sobretudo, tão próxima? Como admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de uma origem comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Mais uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, admitindo-se. 2 pontos. A existência do homem antes da época que ele é popularmente assinalada, a diversidade das origens, que Adão viveu há 6.000 anos, tenha povoado uma região desabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial, equivocadamente tomado como um cataclisma geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma
alegórica peculiar ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não acusar de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, dar um desmentido àquelas que as combatem. As ideias religiosas, longe de serem desmerecidas, se engrandecem ao caminhar lado a lado com a ciência. Este é o único meio de não mostrar um lado vulnerável aos céticos. Então, Kardec faz um resumo de tudo que a gente viu aqui no capítulo 3º, né, da criação. E quando é dito que a origem da Terra, a origem do homem, a origem dos seres, quando se é dito que não é na formação que foi estabelecida por determinada religião ou por determinado livro, isso não está desmerecendo a religião, mas ele vai chamar a atenção que, ao contrário, se nós colocarmos a luz da ciência e tomar o que está escrito nesses livros como uma forma alegórica ou simbólica e não ao pé da letra, como se toda a humanidade partisse de um único homem, isso não desmerece, ao contrário, vai engrandecer a religião, porque ela vai estar aliada, lado a lado à ciência, porque não é a intenção de dizer que o que está lá está errado e que o que está certo é o que está sendo trazido pelos Espíritos, tanto que ele inicia esse capítulo dizendo que os povos possuem ideias muito divergentes sobre a criação, porque se a gente for pegar a ideia de Adão, é no tronco judaico-cristão. Mas se a gente for partir para as religiões orientais, por exemplo, o mito da criação não é esse, de que foi a partir de Adão que Deus criou o mundo em 6 dias. Né? Então ele diz, divergem-se as opiniões sobre como criou. E o que é que ele vai trazer aqui? Que nós temos que aliar hoje a razão à ciência para entender o que está sendo trazido através da religião. E ele inicia dizendo que o que os espíritos trouxeram como resposta para este capítulo, para este tema sobre a criação, é condizente com a que é dada desde muito tempo, admitida pelos homens que estudaram isso. Né? Quando ele fala dos homens esclarecidos, ele está querendo dizer das teorias científicas que tem até então, até a época, que o que os espíritos trazem casa exatamente com o que se descoberto e a ciência traz até então sobre como foi criado o globo, o nosso planeta e os seres que nele habitam. Então, quando ele vai dizer aqui, logo no início seguinte, no parágrafo seguinte, que ele vai dizer que a objeção que se possa trazer àquela que a ideia ou a resposta dada pelos espíritos é de que essa teoria dos espíritos contradiz o que está na Gênese bíblica ou na Gênese mosaica. E qual é essa? De que o mundo foi criado do nada e em 6 dias, que no primeiro dia aconteceu isso, separou o firmamento, então nasceu, eu não tenho de cabeça assim, eu teria que abrir para ver, né? Ir lá pegar de novo, de cabeça eu não tenho, mas a gente entende mais ou menos a lógica, né? De que a cada dia e no último vai o surgimento do homem a partir de um único homem que
seria Adão. Então, ele vai dizer que a única objeção que se possa ter ao que os espíritos trazem sobre como se deu ou como se dá a criação, porque eles não estão falando especificamente do planeta Terra, mas eles estão falando da criação, do divino, ou dos diversos mundos, que ela se dá dessa maneira, e nada choca e nem diminui. Por quê? Ele vai dizer assim, só porque a gente diz que Deus não criou o mundo em 6 dias, então ele deixa de ser poderoso? Ele deixa de ter, de ser o Deus que é capaz de fazer isso? Não. Ele vai dizer que isso é uma forma figurada para dizer que quando Deus está lá, como se fosse uma metáfora, os 6 dias não são dias como nós conhecemos de 24 horas, mas são épocas que em cada época de formação do planeta as coisas foram acontecendo. Primeiro o planeta foi se organizando, depois foi separando os elementos, depois foi tomando forma. Então, o que está lá como um dia, na verdade, são eras, são épocas, são milhares de anos em que, então, não diverge, mas dá uma leitura a algo que era simbólico, que era metafórico, melhor dizendo, que era como uma metáfora da criação que nós estávamos tomando ao pé da letra como dias, como nós medimos o tempo em horas. Então, é isso que Kardec fecha. Então, eles prosseguem dizendo que a questão do primeiro homem não seria o Adão que está ali descrito, não seria o primeiro homem que deu origem a toda a raça humana que veio depois, mas que seria que veio em determinada época, em determinado lugar, e que ali deu origem a uma determinada raça, que tinham outras raças em outros pontos do mundo, do globo, em fases diferentes de aparecimento, e que o encontro e a miscigenação dessas raças é que deu a diversidade que a gente tem hoje, no nosso dia atual. E eu vou ler aqui uma nota, porque lembrando, aqueles que estão chegando pela primeira vez, ou aqueles que já estudam conosco, que nós utilizamos, nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos, mas não é esse aqui. Nós estamos utilizando a tradução de Sandra Kepler, que tem a introdução do nosso amado e querido Hermínio de Miranda. E tem notas nesse. E a nota que é dada aqui, quando trata dessa questão da diferença entre o que a ciência traz como geologia da época em que a Terra foi formada e que o homem apareceu, que diverge do que está lá na Gênese bíblica, ele vai dizer aqui numa nota que pesquisas científicas, porque na Gênese lá bíblica, o homem teria aparecido mais ou menos, deixa eu ver aqui, no ano de 1654, que seria o dilúvio, e que a existência do homem, admitir que o homem apareceu pela Terra 4.000 anos antes de Cristo. Então, coloca como surgimento do homem, o aparecimento do homem, em média, 4.000 anos antes de Cristo. E aí, na nota aqui, ele vai dizer, na nota da tradutora, pesquisas científicas determinam até o presente que a Terra tem aproximadamente, olha a diferença, 4.000 anos. As pesquisas, 4,6 bilhões de anos que a vida se desenvolveu em sua superfície por volta de 4 bilhões de anos antes. Então, 4,5
bilhões de anos, formou-se o planeta. A vida, 4 bilhões de anos, ou seja, depois de 2 bilhões e 600 anos de sua formação, estima-se que surgiu a vida. A gente está falando de vida, não está falando de vida humana, orgânica. Surgimento de vida. E estima-se que o primeiro primata surgiu há 70 milhões de anos atrás. Então, tira do surgimento, o que a ciência traz hoje, do homem de 4.000 anos atrás para 70 milhões de anos atrás. E que o hominídeo se manteve ereto e andou por volta de 4 milhões de anos atrás. Ou seja, como nós estamos constituídos hoje, andando ereto, 4 milhões de anos atrás. E não 4.000 anos antes da vinda de Cristo, que está lá no Novo Testamento, né? Porque a Gênese bíblica, ela está no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento, que fala da criação da Terra em 6 dias. Então, ele vai dizer que isso é a gente pode transformar esses dias, e isso a gente pode ver lá na Gênese, que a gente já sabe que os estudos, né, eles são, do Livro dos Espíritos, eles são complementados na Gênese, que na verdade não foram 6 dias como nós contamos hoje, mas foram fases, eras que a Terra foi se desenvolvendo. E se a gente olhar sobre essa perspectiva, aí nós entendemos o que é que estava lá de forma figurada. Os 6 dias da criação. E que pensar disso, ao contrário, engrandece o Criador e não diminui. Não, então, vocês estão dizendo com a doutrina de vocês que Deus não é capaz de formar o mundo em 6 dias? Isso não tira o poder de Deus. Ao contrário, ao perceber e ao entender que está se falando a mesma coisa, que a ciência está comprovando que esses 6 dias correspondem a eras que o planeta foi vivendo, foi se desenvolvendo a partir de sua formação, e que o aparecimento da vida se deu em determinado momento, depois o aparecimento do homem em determinado momento. A partir dessa leitura, nós conseguimos entender. Então, isso não tira em nada a grandeza de Deus, muito pelo contrário, reforça que ele rege a sua criação pelas leis naturais, que a gente vai ver aqui na frente, no Livro dos Espíritos, quando a gente vai tratar no livro 3º das leis morais, que tudo se cumpre conforme as leis da natureza, estabelecidas por ele mesmo. Ou seja, nada entra em choque nem em conflito. Então, esse foi o resumo que Kardec faz desse capítulo 3º da criação. Merece, né? Eu sei que a leitura foi extensa, porque é um texto grande, mas não dava para a gente ir quebrando sem perder a questão da sequência lógica que o nosso querido Kardec quis trazer ao tratar desse tema e fazer este resumo dessas considerações acerca da criação, né, entre concordâncias bíblicas e o que é trazido tanto pelos espíritos quanto a teoria vigente. Mas vale a pena, nós sabemos que essas são apenas reflexões para nos auxiliar nos nossos estudos, que a gente volte, que leia com calma, que vá trazendo cada parágrafo que Kardec traz aqui com o que a gente já viu até a pergunta 58, né? Porque esse capítulo 3º da criação, deixa eu voltar aqui, ele começa na pergunta número 37 e vai até a pergunta número 58. Então, a gente ir fazendo, voltando e pegando cada parágrafo, voltando lá nas perguntas que Kardec fez, nas respostas que os espíritos deram, que a gente vai entender
a lógica de todo o processo. E que o que os espíritos trazem confirma, né, e não desmerece. E, ao contrário, nos leva ao caminho de aliar a religião e a ciência, que uma não contradiz nem desmerece a outra, que é apenas uma questão de como nós vamos ter o entendimento, porque as ideias religiosas não são desmerecidas, ao contrário, se nós soubermos fazer a leitura adequada, elas se engrandecem quando elas caminham lado a lado com a ciência. É assim que o nosso querido Kardec fecha esse capítulo 3º da criação, e semana que vem nós vamos entrar no capítulo 4, que tem o título de Princípio Vital, para nós continuarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando mais uma vez aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam e que divulguem, passem para os amigos, para que a nossa instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, ajudar na divulgação dos trabalhos da casa e também contribuir com as reflexões que este livro nos proporciona para o nosso aprendizado atual, para a nossa encarnação atual. Então, se inscreve, curte e compartilha com os amigos. Ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor continue nos impulsionando nesta busca, neste caminho. E que ele possa sempre, querido Senhor, encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.